Empreendedorismo Talks, eu sou o Júnior Faria, CEO da Mercadótica e host desse podcast Empreendedorismo. A gente está aqui com a missão de levar informação ao empreendedor do interior, o cara que quer evoluir, que quer crescer, sempre trazendo um convidado que representa uma empresa pequeno porte, que quer evoluir, que quer crescer, que quer trazer novidades. E hoje eu estou aqui com o Bruno Máximo, da agência Engage, a agência que promove esse podcast, pessoal. Vamos deixar isso bem claro. Então, a gente Bruno, é pai e está se fazendo de filho aqui hoje. É, isso aí. Seja bem-vindo. Valeu, obrigadão, Júnior, pelo convite. Uma coisa engraçada é que eu faço podcast, tem até um spoiler aqui do podcast, que a gente é a primeira agência da Bahia a fazer video podcast, e eu nunca gravei um podcast sendo convidado. Pô, então ou eu produzi, ou eu fui host. Agora eu sou o primeiro convidado. Boa, garoto. Então, Brunão, vamos começar falando aqui um pouco sobre quem é a agência Engage, né? De onde vocês vieram, quem é a agência, né? Quem faz parte desse meio, da onde que ela surgiu. O meu contato com a agência é bem recente, a gente já utiliza o serviço da agência Engage dentro do grupo Mercadótica, na parte de expansão hoje. Já estamos vendo algum resultado e estamos avançando em outros projetos juntos. Mas me conta aí que vocês têm um background bem legal. Ó, a Engage, basicamente, é um grupo de pessoas inconformadas, que era todo mundo CLT. Tem gente que trabalhava em padaria, tem gente que trabalhava em lanchonete, tem gente que trabalhava em hospital, tem gente que trabalhava em agência, que é o meu caso, tem gente que trabalhava em loja de decoração, não decoração de brinde. Sim. Então a gente é um grupo de gente inconformada. E como é que é nosso princípio, né? Eu trabalhei em agência há muito tempo na minha vida, tive vários tipos de trabalho, mas o que me trouxe aqui foi trabalhar em agência. E Lázaro, que é quem está com a gente hoje aqui, fazendo boa, os Lázaro. Cortes, está ali de diretor, ele trabalhava num hospital. E a gente decidiu... Tudo a ver, né? Agência de marketing e hospital. Não, e tipo assim, engraçado que quando a gente começou a trabalhar junto, a gente era recentíssimo amigo. A gente não se conhecia muito. E ele fazia site. E aí, por conta disso, a gente começou a fazer uns trabalhos. Tipo assim, rolava um site, eu ganhava um salário mínimo na agência, depois ficou melhor, mas a princípio um salário mínimo. E um site era 2 salários mínimos. Tipo, um pra cada. E a gente fazia junto. Então era meu salário mais o salário da agência. Podia surgir mais de um, né? Porra, chegou no momento que sim, né? Foi inclusive o motivo da gente fazer a agência. Chegou no momento que o tempo que eu gastava na agência, que eu trabalhava, não era proporcional ao tempo que eu gastava na minha agência, que não existia ainda, para fazer os trabalhos. Então, acabou que o tempo que eu estava investindo pro meu trabalho à parte estava sendo muito mais valorizado do que o tempo na agência. O freelancer ficou maior do que o CLT. Sim, sim. E acabou que, por Lázaro estar num ambiente de médicos, ele tinha muito cliente com grana, galera com grana. Então precisava de uma página, de um site, de um tráfego, de um post. E a gente conseguia muito. A gente já atendeu empresa do interior da Bahia quase todo, sem ter agência. Então isso era muito engraçado. E chegou no momento que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí nisso a gente montou a agência, né? E Lucas, que é o nosso... Peraí, vamos contextualizar isso aí. Vocês montaram a agência quando? Porque parece que vocês... Galera, se juntar os 3, não dá 100 anos. Talvez não dê 70. São 3 sócios. Talvez não dê 70. Se juntar os 3, não dá... Acho que não dá nem 70. 70 né? Dá. Toma água aqui pra contar. Mas contextualiza aí pra gente o ano e a idade de vocês, só pra vocês verem o tanto que esses meninos são novos. Vamos lá. Essa história que eu tô contando foi em 2018. Novo, mas no meio de 2018 é coisa recente. Pegaram a pandemia logo 2 anos depois, né? Oxi, quando a gente pegou a pandemia, a gente tava querendo estruturar a coisa física, mas eu vou chegar lá. E aí a gente pegou essa ideia, né? E resolveu abrir a agência. Em 2019, a gente realmente formatou uma agência. A gente começou a vender serviço de social media, que é o que é mais normal, né? Uma agência oferecer. Serviço de mídia física também. E a gente começou a pegar trabalho. E aí chegou no momento que eu tava ganhando 4 salários mínimos. E estando na agência, da agência e 3 da minha agência. E acabou que eu falei, Lazinho, eu vou sair fora. Eu não vou ficar porque eu tô ficando com muito trabalho. Até então era só você e Lázaro. Até então era eu e Lázaro. Eu tô ficando com muito trabalho. Eu tinha entrado na faculdade de publicidade. E tipo, tava me sugando muito isso. E aí, tipo assim, eu pensei em continuar CLT, por causa da segurança. A família foi toda contra eu sair. Pra continuar a faculdade de boa, porque eu achava até então que o correto era eu entrar na faculdade. E deixar pra lá esse negócio de agência, porque tinha muito problema, desde o princípio.
Só que aí, Lázaro, pô, eu vou sair, velho. Eu vou sair e vou fazer. E, tipo assim, quem conhece Lázaro sabe que ele... Tipo assim, a família de Lázaro é muito restrita, né? Ele, aqui em Conquista ele tem a irmã, você tem irmão e uns tios, né, Lázaro? Só isso. Então, tipo assim, Lázaro meio que é só, tá ligado? Como é que ele vai sair por conta disso e eu vou ficar? Tipo, qual é o meu compromisso com ele? Então foi uma das minhas motivações, acho que ele nem sabe. De eu sair falando, pô, vou atrás, né? Porque eu cheguei até aqui, plantei uma sementinha com ele e vou sair fora? Não, aí a gente foi. Eu saí da minha empresa em março de 2019, isso é bem interessante. Eu lembro essa data porque tinha feito exatamente 3 anos que eu tava lá, tinha acabado de receber um aumento. E resolvi sair e continuei na faculdade e fiz a agência. Por conta da faculdade, a gente conheceu o Lucas, que é o nosso outro sócio. E aí ele... O Lucas faz ensino médio, né? Lucas... Lucas, pessoal, tem aparentemente cara de 16 anos. Então, a gente conheceu o Lucas, e aí o Lucas chegou pra gente e falou, rapaz, se eu investir 50 mil na sua agência, como é que é? Aí eu falei, caramba, eu nunca nem vi esse dinheiro na minha vida. E continuei sem ver. Quantos zeros são isso aí? E continuei sem ver, porque ele não investiu. Mas ele entrou na agência, ele entrou no time, sem pagar nada, ganhando a mesma coisa. Não. Olha só, comeu nossa mente. Aí a gente começou, pô, vamos trabalhar, saímos do trabalho. Quando a gente conheceu o Lucas, a gente ainda tava no trabalho. Vamos sair do trabalho e tal, saiu, começou a trabalhar. E uma coisa engraçada é que quando a gente saiu da agência, eu saí da agência e Lázaro também, pessoas de lá acompanharam, clientes da agência querendo o serviço, a empresa que Lázaro trabalhava, o hospital, virou nosso cliente. Então aconteceu coisas que, tipo assim, ajudaram a gente a ter essa coragem, né? E aí a gente resolveu, fez a agência e começou a trabalhar nós 3, home office e tal. Era maravilhoso aquela época, porque não tinha conta pra pagar. Então, se entrava 10 mil, era 3.500 cada um. Ninguém tinha essa inteligência de gestão de empresa. Então, chegou num momento que a gente, pô, tava bem. E aí, termina a parte da criação. Vamos pra desenrolar isso mais pra frente. Eu quero contextualizar 2 coisas aqui, Brunão. Você falou da idade também. Da idade. Me conta. Pronto, a agência tem 3 anos, vai fazer 3 anos. Eu tenho 26, Lázaro vai fazer 25, Lázaro? 24. Lázaro vai fazer 24 e o Lucas tem 21. 26 com... Não dá, 70, dá 70, dá no limite. Dá 70. 71. Cravado. 71. 26 mais 23, né? Porque ele não fez 24 ainda. Ah, sim. Então mais 21. Verdade. Pessoal, 2 pontos importantes aqui, Bruno, que você falou aí, que eu acho bem relevante pra gente deixar claro. Primeiro, a ideia de que CLT é estabilidade. E aí eu gosto de falar que é o seguinte, cara, não existe estabilidade. Nem no comércio... Chegando em casa mesmo ali, eu vou demitir que eu fiquei com vontade. Mentira. Nem você estando no comércio com carteira assinada, nem você tendo seu próprio negócio, não existe estabilidade, cara. Se você não acompanhar o mundo, seja com investimento, seja com valorização do teu negócio, não existe dinheiro suficiente que não acabe, porque existem coisas que podem ser compradas com qualquer dinheiro. Não, e uma parada que Bruno Perini fala que você quer ter estabilidade. Sua empresa pode quebrar, a que você trabalha. A sua empresa que você criou pode quebrar. O país que você investe, que está seu capital, que está sua casa, pode quebrar. A empresa que você investe para ter uma fonte de renda passiva pode quebrar. Então, pô, Exatamente. A vida é um risco total. Então, a gente tem 100 anos para viver. Mais arriscado é viver chateado com a situação, que era o nosso caso, né? A gente resolveu sair porque era péssimo, pô. Eu cheguei atrasado no ano de 2018 na minha empresa umas 70, 100 vezes, pelo menos. Então você bota 360 dias, vamos supor que a gente trabalhe 200. Um terço. Não, metade. Metade. Eu chegava atrasado. E o patrão não gostava, obviamente, mas eu não tinha saco mais, entendeu? E, tipo assim, eu gostava muito do pessoal, do trabalho, é tanto que eu faço isso até hoje. Minha formação, entre aspas, é design. O que eu faço de melhor é isso. O que eu faço de melhor não, o que eu faço mais, né? É isso. E eu continuei fazendo. Então, o tipo de trabalho era bom. Não tava no trabalho. É que muitas vezes eu pensava, pô, não quero mais fazer essa parada. Tanto que, a princípio, uma história mais atrás, eu desisti de fazer isso, tá? Eu vou te contar ao decorrer. Então, era mais o esquema que tava ruim pra mim. Era entender que eu entendia, por muitas vezes, não é sendo idiota nem nada, eu entendia muitas vezes muito mais do negócio do que o meu patrão. Entendi. E isso era intolerável em algumas vezes. Um ponto é a segurança, e aí eu acho que a ideia da estabilidade, que a estabilidade não existe, é um ponto importante. O outro ponto não tem problema em você ser CLT, porque o sucesso ele é muito relativo. Uhum. Né? Tem gente que quer ter uma estabilidade, quer chegar em casa e ter
o cafezinho pronto, chegar no final do mês e ter o seu dinheiro Dá 18 certo. horas, fechar a cabeça. E eu falo que empreender, na verdade tem até um post que fala sobre isso, né? Empreender é você trabalhar 16 horas por dia, não ter direito a férias, não ter direito a 13º, não saber quando é que você vai parar e, às vezes, de vez em quando, ter um salário. E né? Quando sobra. eu nunca tirei férias desde que a gente abriu a agência. Pode esquecer, eu nunca tirei. Posso ter tirado assim uma semaninha, um final de semana pra descansar, mas 30 dias, 20 Férias, dias, esquece, não rolou, entendeu? Então, assim, acho que deixar claro aqui que empreender não é para todo mundo, tá, pessoal? É para todo mundo que quer. Mas quem não quer, tudo bem, faz parte do processo. E acho que você pode empreender dentro da empresa de uma outra pessoa, que é um ponto importante aí de colocar. Eu acho que o fato de você empreender dentro de um outro negócio te ajuda a empreender sozinho no futuro, porque você pode errar às custas de um outro, né? Ou seja, quando você erra na empresa do outro, o outro é que paga a conta e aí você aprendeu com o erro da mesma forma. E fora que você toma o erro do passado da pessoa, muitas vezes o seu patrão, por exemplo, tem, sei lá, 30 anos a mais que você, ele passou 30 anos errando naquela área e você tá observando o que tá dando errado, então você já evita. Aquele erro você não vai cometer de novo. E o outro ponto que eu ia... Opa, pode continuar. E o outro ponto que eu ia falar é da coragem, né? De vocês muito novos. O Lázaro, nesse caso, aí, ainda sem uma família, sem uma estrutura assim, mais forte, local, largar uma segurança para se aventurar no empreendedorismo. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o que vocês vislumbravam lá na frente. Né? E muito do que vocês viam, vocês já alcançaram. Então, me conta um pouquinho aí dos big numbers de vocês. O que vocês já conquistaram nesses 3 anos de agência, que na verdade foi 2018 a ideia, num freelance, mas só formalizou em 2019. Então, Sim. A agência mesmo só tem... CNPJ só tem há 2 anos. E olha lá. Mas, assim, deixar bem claro, eu sou bem realista, tanto com nossos clientes, tá? Tanto que você é um dos nossos clientes e eu vou te falar isso sem nenhuma dor na consciência, a gente ainda não fez sucesso, a gente ainda não aconteceu, a gente ainda não explodiu. Igual me parece muitas vezes que pessoas que expõem a vida dela no empreendedorismo, todas parecem que já foram. Não é nosso caso. Tipo assim, eu vivo hoje muito melhor do que eu via CLT. E aí eu posso falar de dinheiro, de perspectiva principalmente, de propósito, mas a gente ainda não explodiu, entendeu? Então, e a gente tem muito claro isso, mas a gente também tem uma meta bem traçada. E alguns números que a gente pode trazer para cá, alguns fatos a gente foi a primeira agência a produzir um vídeo podcast, como a gente está fazendo aqui na Bahia, em 2020, antes da pandemia. Fico honrado, eu fico honrado por ter sido com o empreendedorismo. Não, mas em 2020 a gente fez um. Ah, tá, já isso. Acho que você, no caso, é o segundo cliente que faz. Mas tá bom. A gente vai fazer mais tempo. Mas a gente fez com esse cliente, rolou pandemia, esse cliente cortou esse projeto, normal. E, porra, aprendi isso, tô pra fazer, o flow começando a estourar por você fazer aí, velho. Pandemia, o que eu vou fazer da minha vida? Sendo que eu sei fazer uma ferramenta muito boa, mas eu não consigo oferecer, porque tá todo mundo com medo. E aí, depois desse tempo, por não poder oferecer, e às vezes oferecer e ninguém querer, não por ser um produto ruim, mas um produto que era difícil, pô, pra gente fazer isso aqui, a gente tem que estar próximo, senão virou uma live. A gente passou a fazer. E aí a gente fez o nosso segundo projeto de podcast, você foi o terceiro no caso, que era nosso, o Gank Podcast. E aí a gente começou a conversar com uma galera muito interessante aqui de Conquista, tipo Massinha, do Macicas. Abraço Massinha, do Agito Geral. Agito Geral. Vira e mexe, tô por lá o próprio também. Daniel, da Aratu. Sim. Então, tipo assim, a gente começou a falar com uma galera muito interessante. Por exemplo, na época da faculdade, a gente tinha um professor que a gente falava, caramba, como é que esse cara é tão inteligente, velho? Não é possível que o Reginaldo sabe tudo. A gente chamou ele num podcast e a gente trocou ideia com ele. Maravilhoso. Foi uma experiência massa. A gente aprendeu muito sobre o podcast, como fazer a gestão de tudo, de câmeras, como é que é o esquema do trabalho em si. A gente conseguiu aprender. E aí agora vem o seu projeto, né? Que aí agora normalizou mais, questão de pandemia, tá mais tranquilo, então a gente consegue fazer, a gente tá começando a oferecer, tá engatilhando as coisas aí, mas tá massa. Outro ponto importante é que, se não o primeiro, a gente é uma das primeiras agências da cidade que fizemos 6 em 7, que é a questão do lançamento, né? Você faturar 6 dígitos em 7 dias, que na verdade não é em 7 dias, é em 5. O nome é bonito, né? E a gente conseguiu realmente fazer um lançamento com um cara enorme, que é o Bruno Formiga da TNT, ele é de São Paulo. E aí, uma das histórias legais, que é como a gente chegou nesse cara, né? Quer que eu te conte agora isso aqui?
Vamos lá, pode continuar. Pessoal, só para contextualizar, o 6 em 7, como o Bruno falou, é quando você faz 6 dígitos, ou seja, a partir de R$100 mil em 7 dias no máximo. No caso deles foi em 5 dias, não é isso, Bruno? Normalmente é em 5, né? Antes era em 7. O Érico, que é o criador no Brasil desse termo, ele fazia em 7 e ele viu que era mais efetivo usar o gatilho de escassez em 5 dias. Então a pessoa teria menos tempo. O primeiro dia para saber, o segundo para pensar, o terceiro fala, vixe, vai acabar, o quarto é amanhã, o quinto é hoje, preciso comprar. Então ele desconstruiu. Quando entrava nos 7 dias, ia pro final de semana, o cara trocava comprar o curso pela cervejinha. Então ele desconstruiu essa parada. Já era. Exato. Então o 6 em 7 é isso que você explicou. E aí como a gente chegou no Bruno Formiga, né? Minha vida inteira, eu fui muito um cara de fora do centro, né? Como é que é isso? Tem a Globo, como jornalismo esportivo potência no Brasil. E aí o Bruno Formiga, ele é jornalista esportivo. E tem outras emissoras, Record, etc. E tinha uma emissora pequena chamada Esporte Interativo, que hoje se tornou a TNT Sports. Que aí já acabou, né? Grupo, sim, ficou gigante. Turner, entendeu? E esse Bruno Formiga, eu acompanhava ele desde a época que isso passava na Rede TV, eu acho. Rede TV. Era, depois do programa do Luciano Huck, na época. Era um programa, não era nem um canal. Era um programa depois do Luciano Huck, que começou também na Rede TV. E tipo, cara, eu achava massa, pô, porque os caras tinham um argumento muito diferente, os caras falavam palavrão, os caras trocavam ideia, ria no ar, não era aquela coisa formal. Eu achava maneiro. Aí eu lembro muito bem do Vitor Sérgio, do Bruno Formiga, e do Jorge Igor, e do André Henning, que Jorge Igor e André são narradores. Por incrível que pareça, o Jorge Igor, o Vitor Sérgio e o Bruno Formiga viraram nossos clientes. Como isso aconteceu? Fiquei muito fã do Bruno. E tudo de esporte, de futebol. E aí vai entrar naquela história que eu te falei antes, de eu me especializar em futebol e poder oferecer isso como trabalho. Você joga em qual posição? Só pra eu entender. Eu sou zagueiro. Mas... ou passa o cara ou passa a bola. Os dois jamais. Normalmente não passa a bola. Sim, Aí, basicamente, o Bruno Formiga meio que foi o cara que eu vi argumentos diferentes pra eu discutir, pô. Que, na minha época, era futebol, só tinha isso pra falar. Não tinha rede social, direito, tinha Orkut e tal. E aí eu curtia muito o trabalho dele e acompanhava bastante. E aí, um dia qualquer, em 2020, eu falei, rapaz, vou mandar mensagem pra esse cara. Esse cara tá com essa thumbnail feia nos vídeos dele. Esse cara tem umas artes feias no Instagram dele. Eu vou mandar mensagem pra ele. Aí eu falei, pô, velho, o que eu falo pra esse cara? Aí eu lembrei que eu nunca tinha feito nada voltado ao futebol. Que eu tinha sugerido ao dono do delivery, o Érico, que a gente tava fazendo um freela com ele, né? Eu tinha sugerido uma arte... Delivery daqui. Isso, o Érico Rodrigues. Que a gente fizesse uma arte de uma promoção pra final do jogo do Flamengo na Libertadores. Como é que seria essa promoção? Chegou com a camisa do Flamengo, ganha um hambúrguer, não lembro o que era. Eu sugeri isso porque eu queria ir lá e comer. Isso de graça. Então, eu fiz essa arte... E em outro momento eu fiz mais uma arte de futebol, por acaso, num contexto que não tem muito a ver. E eu mostrei essas duas artes pra ele. Tipo, eu nunca tinha feito, na verdade. Era um contexto ali, tipo, trabalho normal, fiz. E ele se amarrou. Bora fazer um teste. Fizemos, ele se amarrou, bora fazer. Não cobramos nada dele, a princípio. Mas eu comecei, vamos fazer uma loja de camisa. Vamos fazer um membro do canal. Vamos fazer um curso? Pô, ele falava, um curso não, um curso eu acho que eu não tenho o que ensinar. Bora fazer um e-book? Ah, não. E foi indo. E aí, eu acredito que é Deus, né? Ele ambientou as coisas pra acontecerem, pra no momento certo a gente ter isso. No final de 2020, a esposa dele tava fazendo o lançamento. O que a gente propunha pra ele, ela tava fazendo. E ele falando, velho, Brunão, isso dá muito certo. Vamos fazer. Bora. Aí em agosto a gente lançou, a gente começou em julho, já no final, em agosto a gente lançou. E foi na pandemia. Pau comendo. A gente vendeu 300 cursos pro cara que nunca tinha vendido um curso de nada, né? A gente fez, junto com a esposa dele, ela ajudou, inclusive, um mérito muito grande dela, a gente conseguiu vender 300 cursos a... Era quanto, Lázaro? 442, que era uma formação de time. Caramba. E a gente vendeu esses 300 cursos. E, cara, foi surreal. Então, tipo assim, quando isso aconteceu, eu lembro que a gente foi meio que comemorar, a gente foi comer um pastel. E eu, tipo assim, a gente foi comer um pastel quando abriu. E abriu. Fizeram perto de 150 mil, então. Passou, acho. 100 quanto?
De lucro ou de faturamento? 134 mil. E investiram quanto nessa brincadeira? Só para vocês verem o poder da internet, pessoal. O poder da multiplicação. O poder de você estar gigante e você poder não se limitar, não só à região que você está localizado, mas a vender para o Brasil inteiro. E o poder do risco também, né? Você pensar. A gente investiu ali incríveis 3 mil reais. 3 mil reais. 3 mil reais que saíram totalmente do bolso dele. Amanhã vai sair um curso do Júnior Farias ensinando qualquer coisa para eu ganhar 150 mil reais. Não tô brincando, vai. E saíram 100% do bolso dele. Aí você me pergunta, Bruno, você fez isso? Você aprendeu a fazer isso aonde? Aí eu te respondo, num curso que eu fiz um outro cliente comprar. Eu não investi nada para aprender isso. E não foi eu que fiz o curso. O cliente comprou, Lucas fez o curso. Ó, você vai me deixar te cortar agora. Por 2 motivos. Vou parar aqui, porque assim, nosso objetivo aqui com o empreendedorismo é ensinar a galera a como chegar lá no sucesso que vocês já conseguiram. Vocês querem ainda mais, mas vocês já chegaram. E aí tem 2 pontos muito importantes do que você falou aí, cara. Primeiro ponto, se lançar, fazer coisas diferentes e não ter medo de encarar desafios. Então, quando você tinha um Bruno Formiga como objetivo, você queria esse cara como teu cliente, mesmo sem saber como que isso ia acontecer, você mandou uma mensagem para ele com um negócio que você teoricamente saberia fazer, mas não tinha feito ainda, e mostrou para ele que isso seria possível. Então, coragem de empreender e confiança do trabalho que você tem. Isso é muito relevante. O segundo ponto, cara, muito importante, é se lançar a novas experiências. Falar, eu nunca fiz isso, mas o que eu tenho que aprender para aprender a fazer isso? E aí, quando você fala que não investiu nada, eu digo que você investiu muita coisa. E a coisa mais importante que a gente tem na vida. Porque o pessoal costuma falar que tempo é dinheiro. Mas, na verdade, não tem nada que compra o tempo. O tempo é vida, cara. Imagina que quando você tiver um filho, igual eu tenho uma filha de 5 anos, ela fala assim, pai, eu vou te dar aqui 100 reais para ter 2 minutos da tua atenção. Então, dinheiro não compra isso. Não, e eu passei... Tempo é vida. Então, assim... Você dedicou a coisa mais importante que você tem, seu tempo. Você parou para estudar o curso que você fez o outro comprar, tudo bem, mas, porque era relevante naquele momento, mas você dedicou aquele tempo para aprender. Porque quanto desse curso que você fez na época está disponível hoje de graça e muitos dos que estão nos ouvindo, nesse momento, não sequer têm a disposição para parar para aprender o tanto de conteúdo, sequer dá conta de assistir um podcast desse por inteiro. Igual eu adoro fazer correndo, eu escuto vários diferentes aí, né? Bruno Perini, o cara dos sócios, o próprio Thiago Nigro. Eu também, só não tô correndo ultimamente. Você tá correndo só no baba, né? Eu. Mas então, assim, não tire esse mérito de vocês, porque o fato de você buscar uma coisa que parecia impossível, isso é típico de empreendedor. E a outra coisa, você dedicar tempo para construir as coisas. No início, todo mundo tá atrás do dinheiro, mas eles esquecem que primeiro você precisa se dedicar. Eu fiz um post hoje. Quem quiser me seguir lá no JJ_Mercadótica. Hoje é dia 18 de novembro. 18 de novembro de 2021. Eu fiz um post hoje, inclusive era um repost, né, que eu já tinha postado e botei no meu stories hoje, falando o seguinte, muita gente quer a colheita, mas não estão dispostos a passar o tempo suficiente no plantio. Então, cara, você não vai colher uma coisa que você não plantou. Né? E você, enquanto estava dedicando o seu tempo, você estava plantando. E hoje, você está colhendo a sua... Mas quando eu falo em relação a isso, você tá falando, tem super sentido, principalmente pra mim, que eu perdi meu avô no início desse ano, em 25 de janeiro desse ano, pra Covid. E depois disso, foi um marco muito importante de eu pensar que, caramba, eu tava até discutindo com o Lucas, discutindo quando eu falo não é só conversar, é discutir mesmo, a gente tava brigando quase, porque ele falou, velho, eu acho que a gente tá discutindo demais na agência. E eu falei, Lucas... Eu discuto muito com você, discuto muito com o Lázaro, porque eu deixo de passar o tempo com meu avô, que morreu. Eu deixei de passar várias horas com ele pra estar trabalhando com vocês. Então eu vou discutir, velho. Vou quebrar o pau com vocês. A gente vai brigar, pô. E eu vou ser assim sempre. E eu não quero perder sua amizade por isso. Então eu vou levar pro profissional, eu vou brigar e eu sou assim. Se eu tô vendo que você pode mais, eu vou querer mais de você, velho. Assim como eu quero que você faça de mim. Porque toda vez que eu não dou mais, eu fico um pouco mais triste. Entendeu? Frustrado. Exato. Cara, você entrou num ponto... importantíssimo aí. Vocês são 3 sócios na Engage, né? E 3 sócios com perfis completamente diferentes. Porra, pra caralho. Eu conheci primeiro o Lázaro, depois o Lucas, por último você. E é engraçado que você conheceu primeiro o Lázaro e Lázaro transparece uma identidade diferente da Engage, não sei se você percebeu.
Quando você me conheceu, eu falei, velho, bora gravar, bora fazer isso. Porque a gente tem mais coisas além do resultado, tá ligado? A gente tem as experiências aqui, tipo assim, não que seja um defeito dele, mas Lázaro é muito, pô, o tráfego eu vou fazer, isso aqui vai te dar resultado massa. É um ponto importantíssimo da agência. Eu já sou um cara de falar assim, pô, como é que eu vou surpreender esse cara? Pra esse cara gostar da gente. Foi o que eu quis fazer com você. Falei, velho, bora gravar seu podcast lá, não te cobra nada pra gente fazer o primeiro não, bora lá. Você falou, bora. Chegou aqui, trouxe um cara importante que já gerou receita. Então, por massa isso, entendeu? Então, essa característica da agência é muito diferente, pô. Se você me conhecer pela agência, você vai conhecer um tipo da agência. Se for Lucas, é outro tipo. Então, tipo assim, a gente consegue mesclar isso ao longo do tempo. Mas é uma parada que eu acho boa e que é um problema. Mas eu acho interessante. Pronto. Aí você chegou num ponto que, pra mim, é extremamente relevante. Como que vocês gerenciam isso, cara? Porque, assim, ser 3 sócios já não é um negócio fácil. Eu tenho algumas sociedades. E sociedades, né... Acho que onde prevalece o respeito, tudo dá certo. E graças a Deus nas minhas são todas assim. Vocês não discutem, não? Não. É isso que eu ia falar agora. Onde tem o Ok. respeito, tudo se prevalece. Então, limitando-se ao respeito, né? Não ultrapassando esse limite. Daí para baixo, meu amigo, quanto mais sangue rolar, né? Do ponto de vista positivo, de extrair o melhor, de buscar o melhor, de você estar atrás de mesmos objetivos e vocês estarem alinhados, isso é extremamente relevante. E eu acho que as pessoas não podem se ofender e nem misturar as coisas, né? Sim, Separar sim. a PJ da PF, né? A pessoa jurídica da pessoa física, é muito relevante, principalmente quando você tem sócios. Como é que vocês lidam com isso? Porque vocês são, me permita falar, porque eu sou um pouco mais velho, né? Não é muito, Coisa não, de mas... 5 aninhos, coisa de 2 anos. Mas assim, cara, vocês foram obrigados a ficarem um pouco mais maduros um pouco antes da hora do que do convencional. Uhum. E eu vejo vocês conquistando isso hoje. Como que foi esse passo? Como que vocês lidam com esse lance de serem 3 sócios completamente diferentes? Como é que vocês, na hora que aperta, quem decide ou como é decidido isso? Porque eu acho que é um ponto importante, porque assim, antes de você responder, muitas vezes você quer empreender sozinho, mas a tua resposta está no teu amigo que sabe fazer aquilo que falta no teu trabalho um pouco melhor que você. Não adianta você fazer o melhor brigadeiro do mundo se você não tem alguém que distribui. Não adianta você fazer o melhor podcast do mundo se você não tem alguém que sabe vender esse podcast para outra pessoa. Uhum. Então, assim, muitas vezes ter sociedade é você encontrar na outra pessoa que falta em você. Uhum. Como é que vocês se encontraram nesse meio? Então, me conta um pouquinho da reunião de vocês, que você já falou um pouco, mas depois, como é que vocês lidam nesse dia a dia com esse entrave, digamos assim, né? Vamos lá. Se for resumir nossas características, Lucas é o cara bonzinho, eu sou o cara mau e Lázaro é o cara reclamão. A gente é muito diferente com relação a muita coisa. Enquanto um tá falando, caramba, tô adorando acordar às 5 da manhã e trabalhar durante o dia, o outro tá falando, caramba, tô adorando madrugar. A gente nunca conectou isso, esse tipo de característica. Mas tem uma parada muito interessante aqui. Sem forçar, sem querer que seja assim, a gente passou a ser amigo de um ponto de deixar de ser amigo de outras pessoas, porque da forma que a gente estava próximo, a gente não conseguia pensar em outras coisas que não fossem o que está no ciclo da gente. Então, por exemplo, e quando eu falo deixar, não é brigar, é se afastar. A gente criou meio que uma panela entre a gente. Então acabou que a gente tinha muita proximidade. Eu falo mais com Lázaro, Lucas, do que com minha mãe, por exemplo. E por conta disso, a gente consegue bastante se respeitar. A pessoa que eu mais tenho um entrave é Lázaro. A gente discute bastante porque ele é muito reclamão, eu sou anti-reclamão, ainda sou um malvadão. Então a gente discute bastante com relação a isso. O Lucas é um ponto de equilíbrio porque ele é o bonzinho. Quem toma a decisão na agência é Lucas. Não parece, mas é Lucas. Por quê? Se tem algum problema, a gente sempre vai recorrer a ele, porque ele é o cara do equilíbrio. Mas quem toma a iniciativa na agência, em via de regra, sou eu. Então, se tem algo pra fazer na agência e não é feito com minha participação, normalmente acontece uma parada que eu, pela minha experiência, que eu tenho mais tempo de agência, poderia ajudar. E isso é o que mais me deixa puto em tudo. Então, acabou que, tipo assim, eu sou o cara da iniciativa, o cara participativo, Lázaro é o cara que, tipo assim, faz as paradas, é organizado, mas também reclama de muita coisa, e Lucas é o cara que... Aí eu fico puto com ele, Lucas é o cara que entra no consenso. Então, como é que funciona? Tem trabalho pra fazer, Lucas organiza, Lucas faz os pagamentos. Então a gente aproveitou essas características. Lucas é o cara do dinheiro também, então. Isso, atrasa salário, que é uma beleza.
Aí, Lucas, ó, por favor, né? Desse mês, ó, dia 18 já. Pois é. Não, esse mês ele pagou já, graças a Deus. Beleza. Menos mal. Mas teve mês não. Então, acabou que ficou, tipo assim, eu sou o cara do quente, vamos fazer, vamos não sei o que. Lázaro, mas será que isso é bom mesmo pra gente? Será que isso vale a pena? Mas esse cliente não é muito chato? E Lucas peraí, Lazinho, vamos ver aqui. Eu falo, porra, Lazinho, não acredito, velho, vai começar com isso. Aí Lucas, peraí, vamos lá, vamos fazer assim. Então, como é que a gente organizou isso? Lázaro é o cara muito do resultado, atualmente. O trabalho dele em si foi muito do que trouxe a gente pra forma que a gente tá hoje trabalhando, que é a questão do tráfego, a expertise dele. Então, ele ficou muito com essa característica de resultado. Lucas é o ponto de equilíbrio e eu sou o cara da novidade. Como eu te falei no início, eu não sou um cara que estuda da forma normal, você até me corrigiu, mas eu penso que eu sou um cara que não curte muito a questão do estudo, da teoria. Do formal, né? Pra ter uma ideia, provavelmente você não sabe disso, eu fiz até a 7ª série, fiz supletivo, fui pro ensino médio, no meio do ensino médio eu fiz o primeiro ano, e no final do primeiro ano eu passei no Enem e falei, pô, vou concluir essa parada, que eu vou fazer um curso de nutrição, eu adorava. E aí eu acabei não fazendo, né? E assim, eu nunca consegui terminar nada de educação na minha vida. Mas eu sempre consegui terminar, bem terminado, todas as relações que eu tinha com pessoas superiores. Então, por exemplo, meus professores. Pô, enquanto na rua, é surreal. Meus professores da faculdade, eu parava a aula pra perguntar coisas pra eles, mudava de tema pra me responder. Então eu sou o cara do diferente. Enquanto tá todo mundo assistindo e anotando, eu tô falando, caramba, velho. Mas será que isso é isso? Vou perguntar. Eu mudava o tema da aula. Então, essa característica que a gente tem, que é bem diferente, completou. Sim. Então, enquanto o Lázaro tá muito na questão do dar resultado, do novo, né? Não da novidade, do novo, que é a questão da distribuição paga, eu tô muito no que a gente pode fazer melhor. O que a gente pode fazer a mais? O que a gente pode fazer pra ganhar mais? E o Lucas tá muito no, puxa esse número aqui, bota aqui, puxa esse número aqui, bota aqui, gente, isso aqui tem pra fazer, isso aqui, gente, eu vou botar a pauta aqui, não sei o que. Então ele organiza essa parada. Lázaro é o cara que otimiza essa parada, e eu sou o cara que faz a gente ir pra um caminho diferente do casual, entendeu? Então a gente acabou se equilibrando. Só que a gente tá longe de ter um equilíbrio bom por os três não ter experiência. A idade da gente acabou corroborando muito nisso. Quem sabe não vê um quarto sócio aí. Opa, Pix. Então, assim, a gente errou pra caramba em relação a isso. Pô, a gente comprou mesa errada, comprou microfone errado, comprou câmera errada, alugou sala, falou, vamos pra uma casa. E a gente gastou muito dinheiro à toa, por minha causa. Entendeu? Então, eu acho que... Eu vou resumir aqui. Eu pensei num paraquedas, mas a gente poderia usar pra outra coisa. Mas vamos botar num paraquedas. Eu acho que o Bruno é o cara arrojado, né? Então é o cara que... Ele fala, o paraquedas tá montado? Tá. E pula e não testou o paraquedas. Não peguei. Sabe? Ele não montou, ele não viu o cara montando, ele não viu o cara dobrando. Tá Lucas com paraquedas na mão, eu pulei. Ele confia que o negócio vai dar certo. Então, assim, nas vezes que deu certo, ótimo, mas uma vez que der errado, esse vai quebrar. Talvez foi esse gasto excessivo que tem você falou. Tem um termo aí que usa pra isso, esqueci agora, tem um termo bíblico, que é o risco ser menor do que o resultado ilimitado que você pode ter. Eu sou esse cara. Tipo, isso, eu tenho o nome, eu vou lembrar daqui a pouco. Uma hora a gente fala disso. Mas, enfim, aí o Lázaro é o extremo oposto, né? O cara que, tipo assim, eu vou checar de novo, Sim. eu vou checar de novo. Beleza, esse tá ok, agora eu vou olhar o reserva. Vou olhar se o reserva também tá bem dobrado. E aí acaba que entra uma nuvem na frente e ele fala, não consegue pular porque não deu tempo. E ele fica lá de cima reclamando que a gente pulou antes dele. E eu acho que o Lucas é o cara que checa e fala assim, pula cara, com 2. Beleza, tá tudo certo, chequei o reserva, tá tudo certo, vamos lá. Né, digamos assim, mas... E o equilíbrio realmente, né? Ele fala, cara, calma aí, não vai tão rápido. Cara, também não precisa checar 4 vezes, né? Vamos checar aqui 2, 3 e vamos pular. Então, rola um equilíbrio. Lázaro, sim, Lázaro tá aqui, você acha que eu defini bem, Lázaro? Sim. Então tá ótimo. Beleza. E depois que veio isso aí tudo, né? Que vocês conseguiram, que vocês fizeram 6 em 7, que vocês gravaram um podcast de vídeo. Como é que você vê a agência Engage pra frente? Futuro. Nossa expectativa na agência é trabalhar sempre com especialidade. Então a gente tem aí 2 projetos, 3 na verdade. Um a curto prazo, um a médio e um a longo. A gente curte trabalhar com essa dinâmica. E tem um projeto que é curto prazo, que já tá acontecendo. Que é o que sustenta a gente. Como é o nome?
Não, é curto prazo, já tá acontecendo, sabe? Que é o que sustenta a gente, que é o que a gente consegue oferecer mais. Um tráfego, um site e tal, esse tipo de trabalho. E a gente normalmente trabalha com recorrência, né? Se eu vendo um tráfego pra você, eu nunca vou vender um mês só. Nunca vou vender um site pra você, eu sempre vou vender uma assinatura do seu site. Então a gente tem muito essa característica para ter o sustentamento da agência. E um projeto que a gente tem a curto prazo é trabalhar com educação também, lá na área de lançamento, etc. Porque lembra que eu falei que eu sou um especialista de futebol? E isso não é que eu gosto de assistir futebol. É que os melhores caras do futebol, os melhores eu não posso botar porque eu não tô trabalhando com Galvão, que talvez seja referência de quem tá vendo por alto. Mas talvez o melhor comentarista, porque eu tenho 2 dos melhores com a gente, o Vitor Sérgio e o Bruno Formiga, são caras que falam bem assim, Brunão, toma isso aqui, eu quero esse conteúdo e você vai fazer. Eu não vou te passar um conteúdo nenhum, só quero o tema. Eu só vou te dar o tema, você vai fazer. Eu estudo, eu faço, e eles não mexem em nada. E o conteúdo é idêntico ao que eles fazem. Às vezes melhor, com mais dados, com mais expertise do cara que consome, talvez mais acessível do que o cara que é profissional. Então, eu mais a linguagem do povo, né? Menos técnica. Isso. Eu transformei o amor que eu tenho por futebol, pelo Flamengo, por gostar muito em trabalho. Você escolheu um time, né? Não vou fazer comentários, porque agora vocês estão ganhando tudo, então tá complicado, mas vamos lá. Então, eu transformei isso em dinheiro. E isso pra mim é muito valoroso. E a gente conversando, a gente precisa lançar alguma coisa, velho. Não dá pra gente saber tudo que a gente sabe, a gente não lançar nada. E eu e o Lucas conversando, a gente falou, mas isso que eu sei, o cara poder pegar o amor dele por algo e transformar em grana. Será que isso não se aplica a tudo? Vamos colocar ali, tá até ali, ó, se você olhar pro lado, tudo riscadinho ali, colocando o que eu fiz de forma intuitiva como um método pra gente poder trabalhar isso. Então, eu entendo que eu consigo ensinar uma pessoa que é design, ou quer ser design, por exemplo, a se especializar numa área. Eu gosto muito de, sei lá, de motos, de carros. Eu vou me especializar em design, em marketing, etc., para esse nicho. E eu vou sentar numa mesa, como eu te falei, com um cara que é dono de uma loja bem mais rico que eu, bem mais referência que eu, e eu vou falar para ele o que é bom e o que é ruim. Porque eu sou experiência, eu sou referência, eu sou realmente uma autoridade, mais do que ele, naquele nicho. Então, isso é uma coisa que eu aperfeiçoei, que eu pratico hoje. Eu tô fazendo um trabalho com o Formiga, o Vitor Sérgio, o Jorge Igor. E um dos trabalhos que a gente tá fazendo com o Vitor Sérgio ele pega um vídeo, posta no YouTube dele, eu nem falo nada com ele, só confirmo, posso fazer desse? Posso. Eu pego, eu resumo e a gente posta sem alteração. Eles simplesmente não alteram, eu acho isso incrível, sabe? Nossa. Isso é um ponto. O segundo ponto, ao médio prazo, é a gente trazer essa ideia de ser especialista para dentro da agência. Atender clientes de um determinado nicho. E é isso aí, simplesmente mesma coisa, ser autoridade para atender clientes, para esses clientes procurarem a gente porque sabem que a gente vai solucionar aquele nicho, aquele mercado ali é nosso. E a longo prazo, nossa ideia é que a agência tem isso. O que aconteceu aqui? A gente entendeu que consegue ensinar uma pessoa a ser especialista, a gente sabe como ser especialista, a gente é especialista em uma área e a gente tem muita prática em como se tornar especialista. Então, por que a gente não cria outro nicho? Agora a gente está fazendo fitness, vamos fazer alimentação? Cria dentro da agência um outro escopo, com outra equipe, com o braço da outra equipe para estar ali dentro, com o mesmo equipamento, que é caro. Vamos fazer outro nicho? Vamos. Depois deles deu certo? Vamos fazer mais 2? Vamos. Vamos chegar num funcionário nosso e falar, Léo, o nome do nosso design. Ô, Léo, compra uma parte da equipe nova, ou então vou te dar aqui 30% do nicho novo e eu quero que você dirija. A empresa é sua, vai lá tocar, porque você tá com a gente desde o início, você sabe como faz, talvez mais que eu. Nosso projeto é que chegar num ponto, e aí não é querendo abraçar tudo, é querendo abraçar um por um ao longo da vida. Chegar num ponto da gente ter... um de cada vez, né? Exato. A gente ter o máximo de nichos que a gente goste. Eu não vou trabalhar com funerária, não vou. Pra mim é uma parada... Você não gosta de morrer, cara? Não entendi. Porra, não gosto, velho. Mas quem não morre não vê Deus, né? Porra, não vou, Lázaro, nem pagando bem. Mas às vezes um funcionário vai querer. Então, não sei. Mas é pegar nichos que a gente curta, esporte, comida. Eu gosto de comida pra caramba também. Várias paradas, decoração. Vamos botar a galera que é boa em algo, que ama alguma coisa dentro da nossa equipe, pra ter uma agência nossa também.
Então essa é a nossa ideia, a longo prazo. É ter vários setores dentro da agência, ter um galpãozão com várias galeras, uma galera em home office, outra presencial, equipamentos massa, pra gente conseguir realmente fazer a Engage ser uma coisa que vai fora do nosso escopo. Pra eu chegar um dia na Engage, deu merda num setor, eu falei, caramba, eu nem sabia quem tinha esse cliente. E, tipo assim, é uma escala que eu quero ter. Pô, mas não é esquisito você... querer descontrolar demais sua agência? Eu acho que não, cara. Minha ideia é que no futuro talvez venda esse projeto, entendeu? Eu não tenho muito apego com as coisas, muito pelo contrário, eu sou um cara totalmente gostoso com o novo, sabe? Por isso que eu quero essa de fez um, deu certo, bora fazer outro. Porque senão eu encho o saco, entendeu? Sim. Isso que é... Brunão, a gente estava conversando aqui sobre vários assuntos diferentes, você contou várias histórias bacanas da Engage. Cara, minha pergunta é, quais foram os principais desafios? O que doeu? O que foi difícil? Quais foram os pontos que vocês encontraram dificuldade? Ponto de E como que vocês pularam essa fogueira, digamos assim? Cara, a gente tem 2 desafios aí, né? Como eu te falei, a gente ainda não teve o resultado que a gente espera, o que a gente quer. E, obviamente, acabei de falar aqui de uma coisa talvez muito ousada, por uma agência para trabalhar em todos os nichos, talvez. Talvez improvável. Então a gente não chegou onde a gente quer, nem perto. Mas um problema muito grande que a gente tem, que a gente teve, hoje menos, é a idade. Por exemplo, você é um cara que tratou a gente muito de igual. Você, independente do poder aquisitivo, da idade e tal, você tratou a gente muito de igual. Mas nem sempre é assim. Já chegamos em muita situação da galera falar, vocês que são da agência? A gente o cara não fechar. Independente da... Então... Cadê o ancião? Cadê o pai? Então a gente precisou muito mostrar resultado. E, velho, eu acho, eu não sei se eu olhando de dentro é isso, mas eu acho que a gente tem um resultado muito absurdo pros nossos clientes de, cara, transformar as paradas simples dos clientes em coisas boas. A gente fez agora uma campanha de Black Friday pra você e, tipo, eu cuidei da questão do site e depois eu olhei e falei, caramba, a gente teve uma atenção boa com esse site. Uma coisa que a gente fez muito rápido. E, tipo, pô, eu não vejo isso aqui na cidade. Não desvalorizando ninguém, nem nada, mas eu percebo que o modelo das agências ainda são muito na amizade e tal. E isso voga mais do que o resultado, do que um design bonito. Eu sei que isso não dá resultado, mas é importante. Do que um vídeo bem feito. Do que uma estrutura legal. E, pô, a gente tem isso. Mas onde é que falta? A gente prospecta, a gente tem contatos, a gente... Pô, mas o que falta? Então, isso eu sinto que é muito a questão da idade. Você entrou num ponto relevante aí que é muito falado hoje, que é a questão do preconceito, né? Todo mundo fala de preconceito com as mulheres, né? E aí tem o empoderamento feminino que está muito em voga agora. Uhum. É o preconceito de raça, né? E aí nós temos toda a discussão em volta disso. Mas se for de um outro preconceito que é muito pouco falado, mas que acontece realmente no setor, que é o preconceito de idade. Sim, né? sim. Esse preconceito de idade ele acontece não só com vocês que são empreendedores, mas também para contratação. Né? E aí, quando você vai contratar alguém mais jovem, você está esperando que a pessoa seja menos capaz. E experiência, é uma frase que eu adoro, que fala assim, experiência tem mais a ver com as coisas que você viveu do que com o seu tempo de vida. Uhum. E aí eu vou dar o meu exemplo pessoal, porque eu fui para a faculdade federal com 16 anos de idade. Pulou a escola também, não? Não, pulei um ano. Pulou? Fiz um ano mais cedo, né? Eu era um ano adiantado na escola. Entrei na federal, larguei a federal no segundo semestre para trabalhar na Mercadótica com meu pai. Levamos o conceito de franquia para a Mercadótica e eu era um moleque de 18 anos quando eu comecei lá. Né? Então, assim, mas eu já tinha vivido experiências de faculdade, já tive experiências como empreendedor dando aula. Eu dei aula de matemática com uns amigos num curso que chamava Nota 10. Então, assim, experiência tem mais a ver com o que você viveu do que quanto tempo você viveu. Uhum. E tem gente que tem 100 anos, e exagerei no 100, mas seja 50 anos, e não viveu um terço do que eu já vivi nos meus 32 anos de vida. Sim. Então, assim, isso é muito relevante. Então, assim, esse preconceito tem que acabar. Acho que você botou um pé na porta importante aqui, de chamar a atenção. E aí, na nossa reunião lá, né, como Engage Mercadótica, eu vou abrir aqui, mas eu sempre falo isso muito, cara, mostra resultado que o negócio caminha. Mostra resultado que o negócio caminha. E vocês estão mostrando que esse resultado existe.
Não, isso é bom, essa questão do resultado validar, mas é um esforço muito difícil para acontecer. Como eu falei, você teve essa abertura maior com a gente, muitos clientes têm, mas tem outros que a gente não consegue chegar no resultado. A gente não consegue sair do lugar, nem fechar a parceria. Tem muitos clientes que oferecem que a gente faça de graça. Pô, não que isso seja um problema, mas sim, sem compromisso nenhum. Assim, pô, faz de graça, mas eu vou fazer 3 meses depois. Ou faz de graça, mas... beleza, se eu não for ficar... Você fica de graça pra se aproveitar, não é o de graça pra realmente fechar uma parceria, né? É, quase uma questão de pena. Ah, deixar esses meninos fazer aqui, mas não quero. Então, tipo assim, tem muito essas paradas. E, pô, pra gente é muito difícil. Porque, como eu te falei, a gente já emprega 2 pessoas. E a gente nunca atrasou o salário. A gente já tirou do Só nosso. o de vocês, né, Lucas? Não, a gente já deixou de pagar o nosso pra isso. Teve um momento que a gente tirou assim 50%, 60% do nosso salário pra arcar com as contas da agência. Em um momento de pandemia que tem muito isso no nossa área, que acabou o contrato de um cliente, acaba de vários, um seguido do outro. Ou então um cliente quis rescindir, vários quer. Sem explicação, mas acontece. E aí a gente sempre tirou do nosso isso. E, cara, também tem um conta pra pagar. Tipo, eu não vi de uma família que tem grana ou que, tipo, me dá alguma coisa. Não que isso seja errado ou certo, tá? Mas eu não tenho de onde tirar dinheiro além do meu trabalho. Então, pra gente, o dinheiro sempre foi importante. E vai continuar sendo. E eu não sou hipócrita para falar que não, porque eu preciso pagar a minha galera, eu preciso me pagar, eu preciso pagar a parcela do meu equipamento. E isso sempre vai acontecer. Pô, a gente tem um computador de 6 mil reais, o de Lucas é mais caro que isso. A gente paga por ano pra um funcionário nosso 15 mil. Pô, é muita grana, pô. Sim. Tá ligado? Pro tamanho de conquista, Eu sei que tem muita gente que gasta muito mais. Mas pra nossa região, pra nossa realidade, né? Sim, demais. E pro pequeno, cara, assim, que é o cara que a gente quer alcançar, é o cara que começa fazendo brigadeiro em casa, é o cara que vai meter pastel na praça, é o cara que vai fazer o milho, que vai abrir, pegar a garagem dele e transformar numa pastelaria. Então, assim, esse cara precisa saber que existem essas dores, que tem que contratar para prestar um serviço bacana, que é a contratação que vocês não fizeram porque gostaram, né? Não, a gente quer contratar porque a gente quer ter alguém para mandar. Cara, não é isso. É para prestar um serviço melhor, para ter alguém capacitado para entregar o resultado. Para poder parar para pensar também, o trabalho é muito cerebral, né? Não é só prático, então... Exato. E aí você tocou 2 pontos aqui que a gente pode emendar. Um ponto é pandemia. Como que foi a pandemia para vocês aí, resumindo aí, março, final do mês, estoura a pandemia, e aí como é que ficou o Engage? E o segundo ponto é, de lá para cá todo mundo falou muito de marketing digital, temos aí várias plataformas, né? O pessoal do grupo do Primo Rico lançou uma para ensinar só sobre marketing digital e outros várias pessoas que não têm a mínima noção do que estão falando, estão vendendo curso de marketing digital na internet e todo mundo agora quer... eu não sei o que eu vou fazer da vida, vou ser blogueiro. E aí eu não tô falando mal dos blogueiros, pelo amor de Deus. O que eu tô falando não é que eles sejam bons, né? Mentira. O que eu tô falando tem muita gente que não tem aptidão, não tem conhecimento, não tem carisma, não tem um nicho específico de trabalho e acha que é só colocar a cara na internet e vai funcionar. Não é assim. E aí o marketing digital ganhou uma repercussão nunca antes vista, né, no mundo. E aí eu pergunto para você, junto com o pós-pandemia, aí, o marketing tradicional morreu? Eu vou responder primeiro a questão da pandemia, né? Pra gente foi 2 lados. O lado do desespero, e aí muita gente procurou a gente, e isso foi bom. E o lado do lockdown. É muito difícil você manter um cliente que não fatura. É muito difícil. E pra gente isso foi impactante. Teve clientes que era, por exemplo, clínica de estética. Esse povo vai ganhar dinheiro como? Esse povo não mexe com saúde, realmente, sabe? O pessoal deixa pra segundo plano, porque eles não sabem, o cliente dele não sabe quando vai ganhar dinheiro, ele não sabe quando vai ganhar dinheiro, e pra que ele vai pagar uma agência? Não sei se eu vou estar vivo, porque como é que eu vou pensar na estética? Exato. Né? É um negócio complicado. Loucura. E às vezes eu preciso comer, vou fazer lipo, não vou. Então, teve muito nicho desse tipo, mas teve outros que, por exemplo, o nosso maior cliente é um supermercado de São Paulo e ele saiu do faturamento de 500 mil por mês para 2 milhões. Sabe? E é um supermercado na cidade de 5 mil habitantes? 9 mil habitantes. Então isso é um absurdo. Pô, o cara ama a gente. Só fazer um disclaimer, pessoal, não acha que supermercado é um ramo fácil, tá? Não. Foi um momento atípico. Tem que trabalhar com e o lucro dele também, fornecedores, lucro baixo.
Eu falo porque é o seguinte, o pessoal vê números grandes, todo mundo vai ficar assustado, doido para entrar no ramo. Vou montar meu mercadinho de bairro. Eu tenho um amigo que tem mercado pequeno. Cara, é muita dor de cabeça. Não tô falando que o ramo é ruim também, não. Trabalho Mas o que eu tô falando não achem que existe ramo fácil. Existe ramo que você vai empregar o teu trabalho e que aquilo vai te dar resultado. Continue, desculpa. Quando a gente fala assim de faturamento, trazer esse número aqui é interessante, que Sim. é 4 vezes o que ele faturava. Então, é 4 vezes o que ele lucrava, provavelmente, também. Não sei qual é o lucro dele, mas lucro de supermercado, pelo que eu conheço, já fiz marketing para outros, é coisa de 5 a 2% às vezes. É muito Período de fevereiro mesmo é baixíssimo, porque a galera não compra, praticamente não faz feira, viaja mais que tudo. Então, enquanto outros nichos tem lucro de 15, um nicho, eu não sei quanto é o seu, mas eu vejo Shark Tank, a galera, nosso lucro é de 20, o cara, caramba, é um lucro bom de 20. Mercadótica hoje é em torno de 18%. Eu tenho franqueado que chega a 25, 27, eu sou mas sabido, a média é 18%. Eu sou sabido, tá vendo? Então, tipo assim... Parece até que você gravou uns vídeos pro Mercadótica. Parece até que eu trabalho com vocês. Então, tipo assim, falando mais da questão do faturamento, e quadruplicar ainda mais 2 milhões no universo de 10 mil pessoas, cara, é absurdo. E ele manteve isso. Então o cara tem quanto tempo já, Lázaro, que ele tá faturando aí? Ah, tá, tudo bem. Tem quanto tempo que ele tá nessa aí de 2 milhões? O cara tá com 15 meses ganhando esse faturamento. É uma loucura isso. Então isso foi impactante. Todo mundo foi para itens básicos, os itens básicos subiram por conta da inflação, muito dinheiro foi injetado, né? O pessoal acha que juntar dinheiro na economia é bacana, e é no curto prazo, mas no longo prazo o preço das coisas aumenta, e aí você vai para o básico e deixa de comprar o que antigamente era visto como surpresa. Não, e no universo dele também, isso ele consegue ainda otimizar mais isso, que é uma cidade pequena, tem mais impacto de inflação, e ele também abastece cidades da região. Então, pra ele é maravilhoso. Pro cara que tem dinheiro, a inflação subir nesse ramo, tem um pouquinho... que tem estoque, né? O cara ganhou em cima do estoque inteiro. Sim, com certeza. Então, é isso. De pandemia, nosso resumo é ter baixas, ter altas boas também, mas acabou que o saldo foi positivo. A gente aprendeu muito, a gente descansou muito em alguns momentos, não tinha muita demanda. Fez os lançamentos, aprendeu muita coisa, estudou. Eu não, né? Mas os meninos, eu aprendi muita coisa, estudando pouco. Pessoal, eu queria fazer um disclaimer aqui, outro disclaimer, né? Que eu adoro disclaimer. A palavra disclaimer é uma palavra bonita. Né? Sobre o Bruno. O Bruno fala que não gosta de estudar, mas é mentira. Na verdade, ele adora estudar, só que ele gosta de contextualizar o estudo dele. Gosta de praticar rápido. Tem um podcast muito bacana que chama Resumo Cast. Ele resume livros. E o cara fala muito... Ele tem livros dele mesmo sobre isso. Esqueci o nome dele agora, cara. Não é Bruno Carriconde, não. É outro nome, mas... Vê que os Bruno é tudo inteligente, né? E aí ele fala assim... Ele tem um livro falando sobre isso da escola não formal. Que é a escola do YouTube, a escola do Instagram, a escola da pesquisa no Google, né? Que tem muita coisa bacana, muita coisa que às vezes atrapalha mais do que ajuda. Mas a escola da prática, né? E você buscar o conteúdo na hora que você precisa dele. Então não é que o Bruno não gosta de estudar. É que ele gosta de estudar aquilo que ele vai aplicar de imediato. Exato. E aí ele me dá uma aula aqui sobre mesa de som, sobre qualidade de câmera, sobre abertura de tudo que a gente faz aqui na lente, sobre qualidade de microfone, pedestal que tá aqui. Então, eu tomei uma aula aqui antes do nosso podcast, porque vai ficar parecendo que a gente não precisa estudar para viver. Mas, na verdade, o estudo é que entrega o resultado. E aí, eu saio daquela ideia do estudo formal. Até porque eu acho que no nosso estudo formal hoje ele é muito vago. Tem muita coisa que a gente aprende que talvez não fosse tão interessante. E eu vou falar aqui sobre o meu enteado que... Outro dia eu estava aprendendo sobre pteridófitas, que é um negócio que eu lembro da minha escola, que é aula sobre vegetação e praticamente a gente não usa para nada na vida, a não ser que seja muito relacionado, mas não aprende sobre legislação básica, sobre direito do consumidor, não aprende sobre o próprio empreendedorismo, gestão financeira, empreendedorismo. Então, assim, são coisas que seriam muito mais relevantes, ou seja, precisa realmente de uma reforma de ensino, mas que a gente vai chegar lá. E é esse caso comigo. Eu nunca... hoje aqui eu falei 100% do que eu gosto de fazer e que isso me dá dinheiro. E minha vida toda foi assim. Eu era um cara que estudava até que eu conheci um jogo chamado Tibia. E vi que tinha uma novidade muito grande, tem coisas novas pra fazer no jogo. Eu não quis mais saber da minha vida real por muito tempo. E eu trouxe isso pra minha realidade. Então,
Quando eu falo eu não gosto de estudar, é porque eu não gosto de sentar, ler teorias e absorver 30% da teoria. Eu gosto de ver um caso, ver a teoria, é isso que eu quero. Na faculdade, porra, eu estudava na hora da prova, estudava indo pra faculdade, consciência super quente. Depois ia debater a prova com o professor, lembrava de tudo. Por quê? Eu estudei e pratiquei muito rápido, e isso pra mim funciona muito bem. Tudo que a gente tem de equipamento aqui e tal, eu comprei e testei. E graças a Deus muita coisa deu certo. E isso é fantástico. Mas voltando pra questão lá que você falou do marketing, né? O marketing tradicional morreu. Isso. Eu tenho uma visão do seguinte. Talvez seja equivocada, talvez não, mas nunca existiu marketing tradicional. Porque hoje eu posso te falar aqui o que é marketing, o que eu acho que vai acontecer. Amanhã eu vou ter que te falar outra coisa. Porque, cara, como é que eu vou te falar o que é marketing tradicional, o que é marketing digital, o que é um novo marketing, se o Facebook amanhã lança um metaverso? Eu posso falar de que disso, eu não sei o que vai acontecer. Então, quando a gente fala marketing tradicional, a gente está muito na visualização do antigo, né? De fazer outdoor, TV e tal. TV, mas rádio. pare pra pensar que isso ainda existe, acompanhando as tendências, por muitas vezes você entra pra assistir um jogo de futebol e tem um QR Code na tela. Isso é um marketing digital mesclado com o tradicional. O que ocorre é que as pessoas não querem inovar. O mesmo panfleto de supermercado que fazia em 2010 faz hoje. O mesmo panfleto de seminovos de carro que fazia em 2010 faz hoje. E se as pessoas não inovam, elas simplesmente vão ficar vendendo numa bolha. Talvez tenha muita gente que tenha muito dinheiro e esteja deixando muito dinheiro na mesa porque não dá chance para um cara mais novo. Tipo, que a gente tava conversando, porque aquele amigo dele que faz há muito tempo já pra ele. Eu lembrei da palavra, chama assimetria, que você me falou mais cedo, que é quando você tem um baixo risco, ou seja, cara, se você lançar um QR Code no teu panfleto de supermercado, se der errado, deu errado. Você perdeu um produto que você expôs naquela base do QR Code. Se der certo, você ganhou quantos leads? Se der certo, você ganhou 1.000 produtos expostos, 2.000 produtos expostos. 1.000 contatos da sua audiência, tipo, nichado. O cara que lê o QR Code, ele quer pra caramba. Investimento em assimetria, ou seja, assimetria de investimento. Você investe pouco, baixo risco. A rentabilidade não é garantida, obviamente, na verdade o risco é alto, o investimento é que é baixo e você tem chance de crescimento gigante. Chama assimétrico. Risco assimétrico. Massa. E aí, voltando para fechar essa questão do marketing, eu acho que, cara, o tradicional do marketing é tentar conquistar. E eu acho que isso não morre. Eu não consigo vender sem conquista, eu não consigo vender sem impacto. E isso não morre. O que morre é o meio. Então, muitos meios morreram. Você pensar que um outdoor é relevante hoje, pô, é uma loucura. Achar que vai ter uma pessoa dentro do carro que tá no banco de trás e não vai estar mexendo no celular. Às vezes o motorista tá mexendo no celular. Você vai pensar que o cara tá assistindo TV, tá passando... Motorista olha o celular. Nunca imaginei isso. Você nunca fez isso, né? Caramba, bicho. Eu já vi motorista de ônibus. Eu já vi motorista de ônibus. Que usa o celular. Já vi motorista de ônibus. Motorista de ônibus, eu fiquei impressionado. Mas, enfim, acreditar que o cara vai estar assistindo a novela dele e vai ter a propaganda, ele vai continuar assistindo, ele não vai sacar o celular, não vai no banheiro. Pô, isso não existe mais. As pessoas não estão mais assim, cara, eu preciso de informação, quanto é que tá a carne em tal mercado, eu preciso assistir o comercial. Não existe mais isso, porque tá muito mais simples. O cara vai botar no Google, né? Qual o melhor custo-benefício de carne. Eu vi uma pesquisa hoje do Thiago Concer, que é um especialista em vendas, e ele deu vários dados e ele botou lá que 45% das pessoas pesquisa na internet antes de procurar no meio físico. Então, assim, cara, você vai lá, eu quero comprar carne. Qual a carne mais barata perto na cidade tal? Ou se você estiver numa grande cidade tipo São Paulo, no bairro tal. E ele vai no Google antes de ir no supermercado, cara. Como é que pode? E quer ver uma coisa? Fala aí uma empresa de calçados, artigos esportivos, nacional, antiga. Topper. Não, uma empresa que fala, desculpa, uma loja. Uma loja antiga? Sabe por que não tem? Não tem a mínima ideia. Porque provavelmente já teve. Mas se você pensar hoje que a Centauro é uma empresa que te dá duas ferramentas importantíssimas para você comprar um calçado, por exemplo. A Centauro te deixa experimentar e comprar nela. As empresas antigas de calçado, quando veio a internet, o que todo mundo fazia? Ia na empresa, experimentava, pô, esse Nike aqui ficou bom no meu pé. Agora eu vou na internet comprar, que é mais barato. A Centauro te dá as duas coisas. A Netshoes te dá as duas coisas. Você compra online dentro da loja. Putz, é isso. Então, tipo assim... Aí eu vou mandar um alô aqui pra um amigo
que o cara fera vai estar na convenção no Fórum Mercadótica, chama Caio Camargo, o cara é especialista em varejo, e ele fala muito sobre o negócio que você falou agora, que chama Omnichannel. Cara, tem que mesclar a experiência. O que vale não é o produto, o que vale é a experiência do cliente. Como que o teu cliente está percebendo aquele produto. É isso que você falou. Exato. Agora pensa o seguinte, se o cara que vende carne, por exemplo, pô, acho que isso é surreal, mas vou dar um exemplo. Ele tem algum mecanismo, algum grupo no WhatsApp. Surreal é metaverso, o resto é tudo real. Ele tem um grupo no WhatsApp que seja, pra ele mandar, ó, todos os concorrentes de carne aqui, eu tô vendendo o melhor preço. O cara não vai nem precisar, pô, mesmo que não seja verdade. Entenderam? O cliente dele, às vezes, ou então ele, é verdade, mas ele só colocou um que tá mais caro. Ó, 3 concorrentes meus, eu tô com o melhor preço, vim comprar hoje, só hoje. Pô, esse cara vai vender muito mais, pô. Mas a galera não pensa que eles podem fazer isso. E eu acho que essa é a questão do marketing. O marketing tradicional morreu? Não. O marketing continua sendo a conquista. É uma paquera, é um namoro. Só que as ferramentas vão mudar. Se a gente não se atualizar todos os dias e não melhorar o nosso meio de comunicação, esquece. Você trouxe uma reflexão muito bacana, Bruno. Que é assim, o que é o marketing tradicional, né? Porque hoje a gente chama outdoor, TV, coisas mais físicas, rádio, né? De marketing tradicional. Mas será que, na verdade, o digital no futuro não vai ser o marketing tradicional? Ou já é, né? Ou já Se é. você pensar que o metaverso tá chegando aí, ele não é nada a ver com digital, ele é uma realidade virtual. Como que a gente dá o próximo passo, né? E tem uma outra frase que eu gosto muito, que é antigamente, e aí eu não vou lembrar de quem é, mas enfim. Ele falava assim, se antigamente a gente tinha que andar para estar avançando, hoje a gente tem que correr para não ficar parado. Né? Porque é um negócio que, cara, o mundo está evoluindo numa velocidade tão grande, as pessoas estão mudando os hábitos de consumo numa velocidade tão grande, que se você não acompanhar, ou melhor do que isso, não tiver um passo à frente, você não vai conseguir fazer isso acontecer. Isso é uma coisa interessante que é, toda vez que eu falo essa parada de, não gosto de estudar e tal, eu tenho junto com isso uma coisa muito boa em mim, que eu gosto muito de falar, que é, quanto menos treinado você tiver, mais treinável você é. Eu sou um cara pouco treinado, eu sei muito de determinadas coisas, sei pouco de tudo. Então eu escuto muito, falo pra caramba também, mas escuto muito. E outra coisa, tudo que sai, eu tenho muita facilidade de aprender. Como eu falei, em 2020, no início, quem era Flow? Eu fazia o mesmo serviço que eles. Só que eu não conseguia oferecer esse serviço. Óbvio, também culpa minha e tal, medo meu também, mas eu não conseguia oferecer porque era difícil. Mas pensa se eu tivesse conseguido desde 2020, quando o Flow explodisse, eu explodi junto. Porque eu oferecia o serviço que eles fazem, e isso seria muito bom. Então eu tô muito à frente, às vezes, nesse tipo de ocasião, porque eu tô com a mente muito aberta pra aprender as coisas. E aí eu arrisco muito também, aquilo que a gente tava conversando no início, sim, que Lázaro brigou comigo porque a gente comprou um aparelho que hoje é o que faz você tá aqui. Tá ligado? Mas naquela época, não era nada pra gente. É surreal. Entendeu? Tipo, pagar o valor que a gente pagou no equipamento que a gente nunca nem sabe o que é, nem eu sabia. Mas deu certo. Tem coisa que não dá. Tem coisa que dá. Então, essa parada de quanto menos treinado você é, mais treinável você é, eu acho que vai ser o termo que a pessoa tem que pegar pra si. Não aprenda tudo, mas esteja preparado a aprender tudo. Tem outra frase, e aí a gente fala que a gente não sabe de quem é a frase, né? Aprendi com o Bruno Perini. A gente fala que é um provérbio chinês, né? Que é o seguinte: saiba tudo de alguma coisa e alguma coisa de tudo. Então, assim, você saber um pouquinho de cada coisa é muito interessante. Ou seja, saber alguma coisa de tudo. Sim. E alguma coisa que é a tua área, saiba tudo sobre aquilo, que aquilo ali é o que vai ser o seu ganha-pão. E você vai conseguir navegar. Eu uso muito isso na minha vida. Hoje eu transito em todos os meios. Então, eu converso com empresários de vários setores diferentes. Eu converso com... É porque você não entende só do seu negócio, né? Você entende de negócio. Então, isso pra você é muito então, positivo. Acaba facilitando todo o contexto. Mas perceba que isso é no seu nicho. Quando a gente fala de futebol, você já dá um. Não, futebol só Corinthians, que eu não sei nem que tá jogando em qual divisão. Mas não sei que perdeu pra gente ontem. Mas quando eu só assisti até o 0x0, então não sei. Então empatou. Mas perceba quando a gente fala de alguns nichos, você já vai falar... Sim. Porque você não quer fingir que você sabe de tudo, pô. Você quer saber de sua área. E se aparecer uma novidade na sua área, você vai estar antenado. Perfeito. E é isso que é o pulo do gato, entendeu? Pra gente finalizar então, Brunão, me conta aí quais foram os maiores aprendizados que a Engage teve até hoje, nos seus longos 2 anos de vida. Você falou uma coisa pra gente um dia que isso foi um puta aprendizado que a gente usou desde aquele dia. Anote os processos. Isso é muito bom. A gente passou a fazer isso. É um conselho que você deu pra gente melhorar o seu resultado e ter efetividade pra gente. Então, ter clareza é muito importante. A gente já buscava essa clareza e não sabia direito onde pescar isso.
mas eu acho que o maior aprendizado que eu posso ter é saiba os processos da sua empresa. O que minha empresa precisa fazer para captar um cliente? Quanto é isso? Onde está meu cliente? Quem é meu cliente? Não sei quem é meu cliente, pergunte para pessoas até você descobrir. Então, eu acho que ter a clareza é o maior aprendizado que eu posso passar para qualquer pessoa. E aí, em background, escute muito as coisas. Porque se você não tiver, como eu falei, muito aberto para aprender, coisas como marketing vão te atropelar. Então, se você não aprende as coisas novas e nem tá muito claro que você é, o que você oferece, o que sua empresa é, a chance de você dar errado é muito grande. E aí não vai ser injustiça, não vai ter desvalorização, não vai ser nada. É só que talvez você não valorizou o suficiente seu serviço. E isso é Você ruim. chegou num ponto aí, não sei se você vai dar o mesmo conselho, mas a última para fechar realmente era Dá essa. você. Dá um conselho para o cara que tá em casa agora e CLT, tá naquela condição que você tava, tá insatisfeito com o trabalho, o cara fala, cara, eu consigo fazer isso para mim, eu vou conseguir fazer isso melhor, eu faço melhor do que o meu patrão, ou eu quero largar o meu patrão e fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. Eu faço um brigadeiro foda, desculpa a palavra aí, mas é essa mesmo. Eu faço um milho que ninguém aprendeu a fazer na vida. Sei lá, sou um designer, se inscreve para ser backstage aqui da Engage. Mas assim, eu faço um negócio diferente que ninguém valoriza, então eu quero lançar minha empresa. Esse cara, que é um empreendedor incubado, eu falo que é o empreendedor do armário. Como é que eu tiro esse cara do armário e falo assim, cara, acorda, o empreendedorismo é a tua veia. O que esse cara tem que... Qual a dica que você daria para esse cara, para ele sair do armário e falar assim, assumir o empreendedorismo na vida dele? Eu vou usar esse cara como uma persona, o João que tá na empresa insatisfeito, tá? Eu vou usar ele como característica. E dois pontos. Primeiro, se você vendo esse podcast, você fala, porra, isso é pra mim, se acalma. Isso provavelmente é pra você. Mas antes de tudo, olhe pra dentro. E é uma parada que eu demorei a fazer. Dentro da sua empresa, perceba os setores da sua empresa, vê o que tá faltando. E tente ser um cara que retém mais funções. Talvez seja isso que tá faltando pra você estar mais satisfeito. Então, eu acho que isso é uma dica, um conselho muito bom. Pegue mais obrigações em vez de querer mais dinheiro. Porque com mais obrigações, você vai ter mais dinheiro. E se isso não adiantar pra você, tu é o cara certo pra ter uma empresa, pra pagar imposto pro governo, pra pagar salário. E, cara, entra nessa vida com coragem e não esperando luxo. Porque o luxo não tá aí. O luxo tá no final, eu acredito. Mas... Um dia a gente espera chegar lá. Um dia tem um negócio, um meme que é Deus dá dificuldades para seus melhores soldados. Eu acho que Deus tá achando que eu sou o Rambo. E empreender é isso aí, sabe? Deus vai achar que você é o Rambo. Cara, vai ser difícil. Esse é corte certo. Anota aí. Vai ser difícil, sua família não vai gostar da novidade que você vai sair do trabalho. Mas decida e faça o que você ama, velho. Ah, não, essa é balela, faz o que ama. Pô, fazer o que ama não é ficar jogando o dia todo. Se tu gosta de jogo, ganhe dinheiro com essa parada, pô. Como é que faz isso? Dá dinheiro. Velho, tipo assim, você gosta de jogo. Você gosta de jogo por quê? Porque eu sou fã de um cara. Pô, você vai começar a ser rico, empresário dessa área, daqui a pouco você tá contratando esse cara pra ser seu garoto propaganda. Quase falo garoto de programa. Então... Garoto de programa só pra quem trabalha no Facebook, no Google, né? O cara que é programador, pô. Tá bom. Então, faça o que gosta, pra caramba. E isso de olhar pra si antes de tomar uma decisão dessa, de sair do CLT pra empreender, é muito importante. Acho que a palavra-chave pra você tomar essa decisão acumule funções. Você vai aprender pra caramba, vai ganhar dinheiro pra você poder se decidir. Às vezes você não quer, às vezes você só tá insatisfeito, às vezes a culpa é sua. Boa, Brunão. Pessoal, esse foi mais um Empreendedorismo Talks e eu vou deixar uma mensagem aqui, Brunão, que eu acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Eu tenho um vídeo que eu uso no meu treinamento de franquia do Laí Ribeiro e ele fala assim, cara, você acha que você trabalha para quem? Você acha que você trabalha para o seu patrão? Não. Você trabalha para você mesmo. É você que faz o teu salário. Se o teu patrão ganha o dinheiro em cima de você, foi você que aprendeu. Então, se um dia você puder usar esse conhecimento, vai ser a seu favor. E se um dia você quiser empreender, o conhecimento que você usou lá dentro é que vai trazer o resultado.
E aí uma coisa que ele fala, que o Thiago Nigo também fala, é que todo trabalho é pago de duas formas. Ele é pago com dinheiro, mas também é pago com conhecimento. Pegue o conhecimento primeiro e depois o dinheiro. Porque lá na frente esse conhecimento pode virar dinheiro, mas dificilmente esse dinheiro vai virar conhecimento. Posso acrescentar uma coisa? Por favor. Além do conhecimento do dinheiro, tenta ganhar dentro do seu trabalho também o tesão de fazer, velho. A Gostar melhor coisa do que que tem. faz, né? Pô, eu gosto pra caramba disso aqui, pô. Eu tô aqui hoje com você porque eu gosto, pô. Se eu não tivesse afim de fazer podcast, etc., eu ia falar, pô, eu vou ter que configurar as câmeras tudo pra eu trocar ideia com o Júnior. Que merda! Não, pô, gostei. Eu tava todo suado aqui no início, pô, porque realmente é uma parada que eu gosto. Então, tenho tesão, eu ficaria aqui muito mais tempo fazendo isso. Se você falasse, tem outro convidado, vamos fazer. Um tesão específico, pessoal. Ah, sim. Mas é algo que eu acho que, se você tem um conhecimento, tu tem a grana no bolso e tu tá muito afim de fazer, cara, não esquece. Você vai dar certo. Boa, cara. Pessoal, esse foi mais o Empreendedorismo Talks com Bruno Máximo da agência Engage. Voltamos em breve com o próximo episódio. Valeu. Valeu!